sua defesa. A gente tem aqui entrevista agora exclusiva. Vou chamar quem conseguiu a entrevista, que é a Marília Ribeiro, chamar de volta aqui nossa repórter do Acorda Metrópolis. E Marília, acho que você inclusive pode chamar a nossa entrevista e já fazer a primeira pergunta, por favor. Carlos, conhecido também como Cacai, né? Ele que é a defesa do senador Ciro Nogueira, esteve na última quinta-feira acompanhando a quinta fase da Operação Compliance Zero, principalmente ali na busca e apreensão que aconteceu na casa do senador Ciro Nogueira aqui em Brasília. Eu gostaria de começar perguntando, já a gente deve voltar no assunto aí da matéria do Renan, mas eu gostaria de agradecer primeiro a entrevista do Dr. Cacai e eu gostaria de começar trazendo, né, perguntando sobre o montante que, de acordo com a Polícia Federal, estava sendo repassado para o senador Ciro Nogueira, uma espécie de mesada entre 300 e 500 mil reais. Daniel Workar estaria repassando para o senador Ciro Nogueira. Essa informação que a Polícia Federal colocou ali no seu inquérito, ela é verdadeira? Esse valor, de fato, o senador Ciro Nogueira recebeu? Uma empresa da família do Ciro Nogueira lá no Piauí. O Ciro, evidentemente, não trabalha na administração dela. O Ciro tem 1% dessa empresa. Essa empresa fez um negócio com uma determinada empresa do grupo Master e esse negócio rendeu durante um período perto de 300 mil por mês, que era depositado nas contas especificamente da empresa do Piauí. Nenhum tostão foi retirado, não tem um tostão nas contas do Ciro Nogueira. É fácil. Eu tenho a impressão que a essa altura já deve estar quebrado o sigilo fiscal e bancário do Ciro Nogueira para constatar que não foi nenhum dinheiro para ele. Agora, nós não somos advogados, nós somos advogados do Ciro Nogueira. Estamos fazendo agora um estudo sobre esse negócio que foi feito por uma empresa, da qual nós não somos advogados, mas dois sócios meus, Lili e Marcelo, estiveram lá no Piauí para conversar com o administrador da empresa para entender exatamente esse negócio. Mas eu posso garantir, conversei com o Ciro longamente, e a investigação vai comprovar isso, que não há mesada e muito menos houve qualquer depósito nas contas do Ciro Nogueira. Ele aqui falando. Doutor, na sua primeira fala à imprensa, logo lá na quinta-feira, depois da passagem da Polícia Federal pela casa do senador Ciro Nogueira, o senhor disse que o Ciro Nogueira não recebeu mesada do Daniel Workar, não recebeu nenhuma quantia, como agora o senhor reforçou. Mas os jornalistas perguntaram ao senhor se a empresa, portanto, se o Ciro Nogueira recebeu esse dinheiro através da empresa. Você também agora reforçou que não recebeu. Não recebeu. O Metrópolis deu uma matéria na semana passada, na coluna do Tássio Lohan, assinada pela Bruna Lima, a gente até conversou aqui com ela, que essa empresa do Ciro Nogueira, ele tinha a menor parte dessa empresa, que filhas do Ciro Nogueira tinham a maior parte dessa empresa. Mesmo não sendo advogado dessa empresa, esse é dos casos mais evidentes relacionando ali o Ciro Nogueira ao Daniel Workar, no caso do Banco Master. Certamente os senhores todos vão se debruçar efetivamente nessa história da empresa, mesmo não sendo advogado da empresa. É exatamente o que eu disse aqui. No mesmo dia, no dia seguinte à busca e apreensão, quando me perguntaram, eu não sequer sabia dessa empresa. Eu sou advogado criminal do Ciro há bastante tempo, já advoguei para ele em outros inquéritos, todos exitosos no Supremo Tribunal. Sei que é um homem de bastante patrimônio, ele herdou muito, a vida inteira ele foi muito rico, mas eu, evidentemente, não acompanho a vida do Ciro, a vida patrimonial. Essa empresa é uma empresa patrimonial. Soube depois, é o que eu disse lá na porta da casa dele. Eu ia pedir para fazer uma verificação, que negócio era esse. O Marcelo Turbay e a Lili foram ao Piauí, tiveram com os responsáveis pela empresa, e existe um negócio, efetivamente, que foi feito com um fundo, acho que 2 anos atrás, alguma coisa assim, com essa empresa com um fundo. O que nós estamos fazendo agora, embora não seja advogado da empresa,
é entender melhor esse negócio. Uma coisa, eu conversei com o Ciro e é fácil ver, é só quebrar o sigilo bancário, deve estar quebrado, inclusive, do Ciro. É só quebrar que vai ver que esse dinheiro não foi repassado para o Ciro. Por sinal, a informação primeira que tivemos, eu não gosto de falar muito sem conhecer mais profundamente, mas essa empresa patrimonial fez esse negócio com esse fundo, mas não retirou nenhum do dinheiro, recebeu esse dinheiro, perto de 300 mil, durante aproximadamente 2 anos. O que nós temos que fazer agora, e isso eu já pedi para a própria empresa fazer uma averiguação através de pessoas responsáveis e com capacidade técnica para isso, é analisar o negócio que foi feito entre a empresa e o Master. Porque é tudo muito fácil às vezes, e eu até entendo a perplexidade da empresa. Que mania, tinha que ser o Renan. Alô? Pode continuar, doutor. Desculpa. Eu entendo a perplexidade da empresa, porque há um negócio entre esse fundo do Grupo Master e uma empresa da família do Ciro. Só que, repito, nós falamos, eu não fui pessoalmente, mas meus sócios falaram com o responsável pela empresa, e eu falei longamente com o senador Ciro, que me assegura que não tirou um único tostão, não foi nenhum dinheiro absolutamente para a conta dele, e mais, agora o que nós vamos fazer, tecnicamente falando, longe dos holofotes, é estudar, através de pessoas que entendam profundamente o negócio, a legalidade desse negócio que foi feito. É uma questão que diz respeito à energia solar, tem toda uma história que vai ser contada no momento devido. Esse inquérito, ele está começando, porque como ele começou com a busca e apreensão, o que, do meu ponto de vista, comentei aquele dia, inclusive, era desnecessário. O Ciro não foi ouvido, não foi chamado para dar satisfação. Por exemplo, a questão da casa, que o Renan se referiu na abertura desse processo. Embora chame a atenção pelos valores e tal, é de uma simplicidade enorme. O Ciro é um homem rico, é um homem que herdou bastante, ele tem interesse, ele está com um novo relacionamento, tem interesse em ficar mais tempo em São Paulo e comprou uma casa com o dinheiro dele. É muito fácil fazer uma investigação e ver se ele tinha patrimônio, se ele tinha lastro para comprar a casa. Só que nós já começamos meio pelo fim, conversamos com a busca e apreensão, começamos com o escândalo nas ruas. É assim que funciona, eu estou acostumado, vamos trabalhar com esses fatos. Mas há uma tranquilidade enorme. O Ciro tem ou não tem, e essa é a pergunta, lastro para comprar a casa? Tem de sobra. Tem de sobra. Ele vai provar que ele comprou a casa com dinheiro que está devidamente registrado no imposto de renda dele. É um direito dele. Se ele quer ter uma casa em São Paulo, se ele quer morar agora em São Paulo mais tempo, isso é um direito dele. Agora, é claro, tudo isso chama atenção, eu respeito a imprensa, tudo isso chama atenção da investigação. É bom que se investigue. Eu digo aqui, ninguém quer ter o sigilo bancário quebrado. Todo mundo tem o direito a preservar o sigilo bancário. No caso do Ciro, eu falo isso sempre para os meus clientes, embora seja desagradável, é bom que se quebre o sigilo bancário e o sigilo fiscal, para que se comprove, primeiro, que não entrou nenhum tostão desse dinheiro, desse negócio feito pela empresa do Piauí, e segundo, o sigilo fiscal e bancário vai comprovar que ele tem lastro absolutamente folgado para poder comprar um imóvel desse valor. O Cacai trazendo aí o detalhamento de boa parte da renda, do dinheiro que vem do Ciro, de herança, inclusive. Passo a palavra para você, Renan. Bom dia, doutor. Primeiro, acho que eu preciso discordar do senhor aqui quando o senhor fala que a casa é simples, né? Eu estive na obra, na construção, eu não falei que a casa é uma coisa realmente muito impressionante. Eu não falei que a casa é simples, desculpa. Eu digo que a explicação é simples. A casa é uma casa luxuosíssima, caríssima. Entendi. Ah, bom. Absolutamente, eu falei que a casa é simples. Não, diga que o simples é averiguar... O simples, desculpa, Renan, eu não falei que a casa é simples. Pelo contrário, a casa é uma casa do Astur Casas, que é um dos melhores arquitetos do Brasil. Adoro o trabalho dele, por sinal. E é uma casa caríssima. Tá. Agora, o simples verificar no imposto de renda dele e na vida fiscal dele se ele tem lastro para comprar. Tá, foi isso que eu tinha entendido, que o senhor estava falando sobre a casa, né? Porque realmente é uma casa de 4 pavimentos ali, tem uma série de... Não, é uma maravilha academia, de casa. spa, tem... É uma maravilha de casa. Uma casa para quem tem muito dinheiro. Só para ficar claro isso, né? Agora, o senhor falou há pouco, doutor, sobre esses pagamentos que foram feitos para a CNLF, a empresa patrimonial, né? Que o Ciro
quando eu questionei, ele trata como minha empresa, isso aí acho que ele não tem nenhuma dúvida em relação a isso, né? E o senhor fala que esse pagamento seria acontecido ali durante 2 anos, né? E colocando isso no contexto das transações imobiliárias que ele fez, que nós contamos na reportagem, ele fala que comprou o primeiro imóvel ali no prédio, na Oscar Freire, no início de 2023, janeiro de 23, e aí ele fala que em julho de 2024 ele faz esse upgrade aí do apartamento para o triplex, né? Mediante a entrega do apartamento, o pagamento da diferença em dinheiro, de forma parcelada, ele nem ainda terminou de pagar, pelo que eu entendi. E depois, agora esse ano, em 2026, ele faz a compra da casa, né? Agora, então o senhor coloca esses pagamentos nesse contexto, o que fica para a gente é que a empresa patrimonial que o Ciro trata como minha empresa, a empresa dele, estava recebendo esses pagamentos enquanto ele fez essas transações imobiliárias, pelo menos algumas delas, né? É isso, doutor? Não, é muito simples o caso de investigação. O que tem que ser investigado, e será investigado, é se o Ciro tinha lastro para comprar primeiro o apartamento. Ele comprou um apartamento, extraordinário apartamento, caríssimo apartamento. Ele tinha lastro para comprar. Aí, uma pessoa que ele conhece, teve fazendo uma casa extremamente boa, a casa do Arthur Manscasa e tal, teve um assalto e a esposa não queria ficar na casa, ele viu uma opção de comprar a casa, uma oportunidade de comprar a casa. O que tem que ser visto é o seguinte: esse dinheiro que entrou lá na empresa patrimonial da família tem alguma coisa a ver com o pagamento da casa? Vai ficar evidente que não. O Ciro é um homem que herdou muito, que tem lastro e que tem dinheiro para comprar essa casa. É assim que funciona a investigação. É claro que às vezes a gente começa pelo fim, e eu entendo que isso tem que ser notícia mesmo, eu entendo o interesse da investigação e entendo o interesse da empresa. O que eu estou querendo deixar absolutamente claro é que o Ciro tem lastro, vai se comprovar que nenhum tostão que entrou nessa empresa familiar, você tem razão, o Ciro sempre tratou essa empresa como dele, porque é uma empresa familiar. Depois, por uma questão contábil, porque houve uma modificação na lei, ele fez uma doação para a família e ele tem hoje só 1%. Mas isso foi uma questão de uma modificação da lei, é uma questão apenas para trabalhar com os impostos que os advogados dele, da área específica, o orientaram a fazer. Não tem nenhuma relação com o Banco Master, nenhuma relação com esse fundo. A questão da casa, que eu repito, entendo que tem que ser investigada, ela tem esta simplicidade. Vai se olhar e vai ver na vida fiscal do Ciro que ele tem ampla condição e lastro para comprar a casa. Não tem nenhuma relação com esse dinheiro. Esse é o fato que vai ser investigado. E que eu digo mais, como advogado do Ciro há tanto tempo, eu espero que seja investigado. Porque a investigação, nós não podemos começar pelo fim. A investigação vai comprovar que ele tem, com folga, lastro para fazer essa compra. Sem nenhuma ligação com a empresa que, por sinal, nunca distribuiu dinheiro para o Ciro. Essa empresa patrimonial, ela não distribuiu nem esses 300 mil, nem outros tantos aluguéis que tem e tal, para o Ciro. O que interessa, rigorosamente falando, e eu falo isso respeitosamente, eu entendo a perplexidade das pessoas. Quando você fala, está comprando uma casa de 30 milhões, chama atenção em qualquer lugar do mundo. Só que ele tem lastro para isso. Então, eu espero que a investigação seja rápida, seja ágil, para comprovar qual é a destinação financeira e econômica do Ciro Nogueira, da pessoa física. Que é isso que interessa. Vou passar de novo para a Marília, mas só pontuar que chama muito a atenção a situação da casa, agora trazida pelo Renan, pela apuração dele, de São Paulo, aqui em Metrópolis.com. Logo, na fase seguinte, a fase que prende Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do Banco de Brasília, em que ele recebia propina através de casas do Daniel Vorcaro. Então, ele ia receber um total lá de 146 milhões de reais, já tinha recebido 70 milhões de reais em casas em São Paulo, em casas em Brasília. Não tem então, tem essa relação. Ele é funcionário público. O Ciro é um empresário milionário. Não tem nenhuma relação. Me desculpe, mas assim, ele está comprando uma casa. A questão é o seguinte: faça uma investigação se ele tem lastro para comprar a casa. Ele não recebeu essa casa de ninguém. A comparação, com todo respeito, com os apartamentos que dizem que foram dados pelo Grupo Master ao ex-presidente do BRB, que eu desconheço, mas dizem isso, não tem nenhuma relação. Era um funcionário público
que se é verdade, é uma coisa que tem que ser investigada com gravidade. Agora, um empresário Ciro Nogueira, que é um homem que tem um patrimônio muito grande, comprou uma casa, aí eu não vou entrar em motivos por que ele estava comprando em São Paulo, porque é uma questão pessoal. Isso é uma mudança de vida que ele está tendo, com a nova companheira, com a vontade de morar em São Paulo por um tempo. Quer dizer, isso aí, se for o caso e perguntado, nós vamos esclarecer durante a investigação. Mas o importante é o seguinte, a pergunta é o seguinte, ele tem condições de provar que ele tinha dinheiro suficiente para comprar a casa? Ele tem condições. É fácil, basta fazer uma intimação que ele está à disposição da justiça. Ele está à disposição, é óbvio, de qualquer tipo de investigação. Então, não pode haver uma comparação entre um funcionário público, que, se for verdade, recebe uma casa ou apartamentos de valores altíssimos, e um empresário extremamente bem-sucedido, com um patrimônio admirável, ele herdou bastante, e que compra uma casa por motivo pessoal, porque quer, durante esse período, morar em São Paulo. Ele nem precisava morar lá, podia ser como investimento, como quer que fosse. O que interessa nesse negócio é a famosa frase, siga o dinheiro. Teve depósito na conta do Ciro? Não teve. Essa empresa patrimonial passou qualquer quantia para o Ciro? Não passou. Ele tem fundamento e lastro para comprar este imóvel ou outros imóveis? Tem. Essa é a investigação. Marília, passo a palavra para você agora para perguntar para o advogado do empresário Ciro Nogueira. Doutor, dentro do inquérito em que o ministro André Mendonça autorizou a busca e apreensão contra o senador Ciro Nogueira, ele aponta ali diversas relações entre Ciro Nogueira e Daniel Worcaro, como, por exemplo, o pagamento da mesada, mas também que ele estaria ali bancando viagens, até mesmo hospedagens de Ciro Nogueira. O meu questionamento agora é, qual a relação entre Ciro Nogueira e Daniel Worcaro? Lembrando que em uma das mensagens que foram vazadas, o banqueiro Daniel Worcaro chamou Ciro Nogueira de grande amigo da vida. Além disso, o senador Ciro Nogueira, ele tem medo de ser preso? Não, evidentemente não tem nenhum medo de ser preso. A relação do Ciro com o Worcaro era de amizade, eles eram amigos. Eles são amigos, não estão encontrando mais porque o Worcaro está preso. Mas no Brasil passou a ser crime você ter relação de uma pessoa investigada. Eu vi na imprensa outro dia uma nota citando determinado senador, como se fosse um escândalo, porque ele teria jantado com o Worcaro há 2 meses atrás, 3 meses atrás. O Ciro era amigo do Worcaro, eles se encontraram várias vezes no Brasil, fora do Brasil, tinha uma relação muito boa. O Worcaro nunca pagou passagem para o Ciro, nunca pagou viagem para o Ciro. Até teve uma matéria, não sei qual foi o veículo, que disse que pagou roupa para ele esquiar. Isso é uma coisa completamente fora da realidade. As pessoas têm que ter curiosidade e essas coisas têm que ser investigadas. Porque, veja bem, qual é o crime de você ser amigo de um banqueiro? Um senador da República, ele é amigo da grande maioria dos banqueiros do Brasil, dos grandes empresários do Brasil. Enquanto esse cidadão está, o banqueiro ou o empresário, está bem na sociedade, é fácil ter a relação. Quando começa a ser investigado, tudo passa a ser crime no Brasil. Por exemplo, eles alegam, não, mas o Ciro jantava com o Worcaro em São Paulo, jantava com o Worcaro em Paris, jantava com o Worcaro em Nova York, e o Worcaro pagava a conta. É verdade, quando você senta na conta com o banqueiro, é a regra pagar a conta. Eu vou dizer uma coisa, podemos discutir isso, é muito bom que a sociedade discuta isso. Agora, há crime? Absolutamente não há crime. Recentemente, nós vimos a imprensa dar uma notícia de que teve lá no George Club, lá em Mayfair, em Londres, que é um dos melhores clubes de Londres, uma reunião onde tinha 2 ministros supremos, ministro do STJ, o Procurador-Geral da República, um homem seríssimo, recatado, o diretor da Polícia Federal, super sério, competente, que tiveram acesso a uma degustação do uísque chamado Macallan, eu não conheço, que eu não bebo uísque, que custou nada mais, nada menos do que $640 mil. 3 milhões e 200 mil reais, pagos pelo Worcaro. Quer dizer, o fato, isso é uma realidade. Vamos discutir isso na sociedade? Vamos discutir isso na sociedade. Fazer um código de ética geral para que as pessoas não possam fazer isso. Agora, houve crime nesse jantar e degustação no Macallan? É evidente que não houve crime. Estavam lá altas autoridades da República. Aí depois,
trata com um extremo estardalhaço o fato dele ter tido uma conta paga num determinado restaurante onde se encontraram em Paris. Então, nós temos que discutir a questão, do meu ponto de vista, e respeitosamente, dentro da realidade nacional. Se nós quisermos discutir, olha, a partir de agora, o deputado, o ministro Supremo, o ministro do STJ, o senador, não pode ter sequer um jantar pago por um empresário, eu topo fazer essa discussão na sociedade, não tem nenhum problema. O que nós não podemos é criminalizar uma conduta que não pode ser criminalizada. O crime tem previsão expressa do que é crime. Eu estou dando um exemplo aqui. Um jantar em Londres que custou $640 mil, pago pelo Vorcaro, onde estavam presentes o ministro do Supremo, Procurador-Geral da República, diretor da Polícia Federal. Então, assim, qual é o crime de um senador que era amigo do Vorcaro? Ele era amigo, ele gosta do Vorcaro, o Vorcaro gosta dele. Ele nunca recebeu um tostão do Vorcaro, é o que ele me afirma peremptoriamente. Mas amigo, você senta num restaurante, eu que sou só advogado, quando eu sento com meus clientes, com um banqueiro, com um empresário, que eles pagam a conta, é a realidade da vida. Então, não há crime nisso. Vamos discutir se o homem público pode ou não estar sentado à mesa e receber o pagamento de um jantar e tal. Vamos discutir isso, não tem nenhum problema. Mas o que eu não posso admitir como advogado é que se leve isso a uma condição de irregularidade a ponto de falar em crime. Renan, pode fazer a sua próxima pergunta. Doutor, ainda voltando para a questão imobiliária, imagino que a essa altura o senhor já tenha conversado com o Ciro de maneira mais aprofundada sobre isso. Eu queria falar sobre a compra do triplex, né, que aconteceu em julho de 2024. Como a gente falou aqui, essa aquisição envolveu a entrega de um outro imóvel no mesmo prédio, avaliado em 8 milhões, e o restante desse pagamento feito de forma parcelada em dinheiro, né? De que maneira... Da onde veio esse dinheiro? É isso que eu queria perguntar para o senhor, se ele mencionou ao senhor a venda, a transação de outro imóvel que ele teria vendido, e daí veio o dinheiro para poder para comprar esse triplex. Da onde que veio esse dinheiro, essa diferença de dinheiro entre o primeiro imóvel e o triplex no mesmo prédio na Oscar Freire? Veio do patrimônio dele, é só investigar, não tem nenhum susto e nenhuma preocupação. O Ciro resolveu, por uma questão pessoal, eu não vou entrar em detalhe aqui, é uma questão familiar, resolveu ter um imóvel em São Paulo, ele está com a companheira nova, e ele resolveu, evidentemente, procurar um imóvel. O dinheiro vem todo do patrimônio dele. É de uma simplicidade, eu não estou dizendo que o imóvel é simples, não, o imóvel é super luxuoso. Super luxuoso, inclusive a casa, eu estou até curioso para vê-la, porque eu adoro o Arthur Matos Casa, que é o arquiteto. Ele resolveu comprar, tinha e tem patrimônio para comprar essa e outras casas, ele normalmente tem um patrimônio muito grande, e ele simplesmente fez o negócio e comprou. Não tem segredo jurídico e não tem segredo patrimonial. Eu repito, no caso concreto, a quebrar o sigilo fiscal e o sigilo bancário do Ciro é uma vantagem para ele, porque você vai fazer a prova com a maior tranquilidade, não tem um tostão que veio do Master, qualquer ilação nesse sentido, com todas as vênias, é irresponsabilidade. Não tem nenhum tostão que veio, é o patrimônio dele. Ele tem vários imóveis. Vários imóveis. Agora, o que é interessante notar é que ele comprou uma casa em São Paulo porque passou a ter interesse, talvez, de passar mais tempo em São Paulo e tal, por motivos que eu não vou entrar aqui, que é um motivo pessoal, e ele optou por comprar uma casa em São Paulo com o patrimônio dele. É só quebrar o sigilo fiscal dele. Não tem... Se intimado, nós comprovaremos de onde saiu o dinheiro. É muito simples. Simples que eu digo, a comprovação da legalidade do negócio. Do Daniel Vorcaro com o Ciro Nogueira em relação ao trabalho do Ciro dentro do Congresso. Ele é um empresário, como você bem pontuou, tem uma herança gigante, ele tem recursos, de acordo com a defesa, para fazer essas compras desses imóveis todos e também, por ser um empresário, ele também tem uma relação de amizade com o Daniel Vorcaro. Mas a Polícia Federal coloca ali, em todo o processo, que o Ciro Nogueira ele era um parlamentar
muito importante para o Daniel Vorcaro, e a relação dele se dava, a importância da relação dele se dava nesse caminho, do Daniel Vorcaro ter alguém dele dentro do Congresso. E não era qualquer pessoa, era o maior nome do centrão do Brasil, que é Ciro Nogueira. Usando minuta do escritório do Banco Master para pedir mudanças em entendimentos do Brasil em relação a, por exemplo, o FGC, já imaginando que o Daniel Vorcaro passaria por vários problemas mais para frente, como realmente passou com o Banco Master, ele poderia ser beneficiado, ele e outros bancos médios, com um aumento ali do teto do FGC de R$250 mil para R$1 milhão. E isso Ciro Nogueira apresentou. Não entrou no texto e a vida seguiu da forma que a gente viu agora. Mas a relação do Ciro Nogueira com o Daniel Vorcaro de trabalho, efetivamente como parlamentar, não como empresário, mas como parlamentar, levando pautas importantes para o Daniel Vorcaro lá para dentro do Congresso, e isso a gente sabe que aconteceu. Se tem a relação dele com o Daniel Vorcaro, isso eu gostaria de saber do senhor, mas que houve essa movimentação do Ciro Nogueira em relação aos bancos médios, isso aconteceu. Essa discussão, esse ponto que você levanta, ele é extremamente importante. É um ponto que eu diria que talvez as pessoas tenham mais dificuldade de entender. Há um tempo atrás, há 2 anos atrás, na Lava Jato, eu advoguei para um senador, que para mim era o senador mais importante da República, que foi denunciado por corrupção porque tinha apresentado uma emenda que favorecia a área siderúrgica. Muito parecido com o que você está colocando corretamente. É uma pergunta inteligente e uma pergunta que tem que ser explicada, sim. As pessoas não precisam entender isso. O que eu defendi? O Congresso, numa democracia representativa, os senadores e deputados defendem grupos que o apoiaram, que ele concorda, que tem afinidade ideológica. É assim que funciona a democracia. Você pega um senador de esquerda, ele vai apresentar propostas que beneficiem grupos de esquerda, entidades de esquerda. O Ciro Nogueira é um homem de direito, que tem uma relação com o setor especificamente bancário e empresarial e tal, e ele apresentou essa medida, que foi trabalhada, sim, tecnicamente pelo Banco Master. Olha o importante que eu estou dizendo aqui. Eu defendi na tribuna do Supremo um outro senador que havia apresentado exatamente uma emenda que tinha sido preparada e trabalhada com o grupo siderúrgico. Inclusive até o principal, eu diria, empresário da área de siderurgia tinha sido também denunciado. O que o Supremo entendeu? Que aquilo é o dia a dia e faz parte do trabalho do parlamentar. O parlamentar tem o direito de apresentar emendas, discutindo, pegando informações técnicas do grupo que ele representa, que ele acha que é correto. Ele entendia que aquilo favoreceria os bancos pequenos, favoreceria as pessoas que aplicam nos bancos e que tem um problema depois de ressarcimento que passaria de 250 para 1 milhão. Eu discordo dessa medida, mas eu não sou deputado, não sou parlamentar. O que interessa é que ele, numa democracia representativa, ele tem o direito de apresentar. Isso quem disse foi o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eu vou relembrar aqui um fato interessante. Eu estava na tribuna do Supremo defendendo um outro senador que tinha sido denunciado exatamente nas mesmas circunstâncias. E eu cheguei a fazer uma pesquisa, evidentemente, no gabinete desse senador, que para mim era o senador mais importante da República, à época, e descobri que a Procuradoria-Geral da República havia mandado, na mesma época, 14 ofícios para este senador, pedindo para ele apresentar uma emenda que favoreceria a Procuradoria-Geral da República. Eu disse da tribuna do Supremo Tribunal que o procurador-geral, à época, por coerência, deveria se denunciar a si próprio, porque a Procuradoria-Geral da República também usava à época, um determinado parlamentar, que era esse, eu não vou citar o nome dele aqui porque é ruim, mas era o senador mais importante da República. Ele havia apresentado para o grupo siderúrgico, foi denunciado por corrupção. E eu disse para o Procurador-Geral da República, da tribuna do Supremo, olha, tem 14 ofícios da Procuradoria pedindo que ele apresente determinada emenda que favoreceria a Procuradoria. É assim que funciona a democracia representativa. Você pode dizer, mas acontece que essa emenda ela iria fazer um estrago no fundo de garantidor, nos bancos grandes. Essa é uma discussão, não aprova. Agora, na democracia representativa, essa discussão não é simples, não. É uma discussão muito boa. A sua pergunta ela revela uma certa complexidade de conhecimento. O cidadão, sendo de esquerda, de centro-esquerda, de direita, ele apresenta emendas que favorecem
ou que visam favorecer o pensamento que ele acredita. No caso concreto, ele tinha um relacionamento de amizade, de confiança com o Vorcaro, nunca negou isso, e houve uma discussão, não sei em que termos essa discussão, e ele resolveu apresentar essa emenda, apresentou a emenda representando determinados grupos de pequenos bancos. O Congresso Nacional funciona assim. Eu estaria dizendo isso aqui, inclusive com base em legislação, com base em doutrina brasileira e estrangeira, mas eu posso dizer com mais tranquilidade, eu quero dizer com base num julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde eu fui advogado de um senador que foi denunciado exatamente por esses termos, por ter apresentado determinada emenda que favoreceria o setor siderúrgico. E o Supremo entendeu que esta é uma das funções do procurador, do parlamentar, e arquivou o processo. Renan Porto. Doutor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor, não sei se o senador Ciro Nogueira chegou a comentar com o senhor a respeito disso, né? A incorporadora responsável pelo prédio em que o Ciro comprou os 2 imóveis, né? Primeiro um apartamento, depois o triplex, ela já esteve, já conversou sobre projetos com Daniel Vorcaro, empreendimentos em Minas Gerais, inclusive. Ele chegou a mencionar para o senhor se houve algum tipo de indicação de Daniel Vorcaro em relação ao imóvel. Ele fala que a relação do banqueiro, a relação com o banqueiro é anterior à compra é posterior à compra do primeiro imóvel, que foi no começo de 2023, mas ele chegou a mencionar algo sobre essa relação entre a incorporadora, a RFM, e o Daniel Vorcaro? Não, absolutamente. Na verdade, a única coisa que eu perguntei para o Ciro é o seguinte: Ciro, você comprou esse imóvel lá por quê? Eu queria comprar porque eu quero fazer algumas mudanças na minha vida, estou com um relacionamento novo e quero passar mais tempo em São Paulo. Você tem lastro? Eu sabia que tinha, eu tinha que perguntar. Para comprar? Claro que tem. Esse dinheiro é absolutamente fácil de explicar de onde veio o dinheiro. É só quebrar o sigilo fiscal. Então, assim, eu não aprofundei muito mais do que isso não, porque, na verdade, é um negócio particular, de muito dinheiro, bastante dinheiro. Esse triplex aí vale dinheiro de verdade. Agora, o que eu perguntei é isso. O dinheiro falou, não tem um tostão que tenha qualquer tipo de preocupação. Então, assim, investigado e chamado a explicar, ele vai explicar. Na verdade, esse tipo de explicação, Renan, tem certa simplicidade, assim, olha, comprou tal, pagou, o dinheiro veio de tal investimento que já estava na conta há tanto tempo. É assim que funciona. Doutor, não sei se o senhor pode confirmar, mas era sobre Romero Jucá que o senhor estava falando agora há pouco? Exatamente, eu era advogado do Jucá. Não queria falar não, porque é sempre chato falar de cliente que foi advogado. Perfeito, não foi o senhor, fui eu que fiquei aqui intrometida, querendo saber exatamente o nome do senador, do parlamentar. Foi o Gerdau e o Romero Jucá, exatamente. Vou passar... Marília Ribeiro, tem mais alguma perguntinha? Tenho sim. Só para poder perguntar, doutor, em março deste ano, o senador Ciro Nogueira, em um evento lá no Piauí, ele disse que se comprovadamente ele tivesse algum tipo de acusação voltada ao Banco Master, ele deixaria o seu mandato. A gente sabe que nesse momento existem investigações, foi mandado de busca e apreensão, nada é comprovado nem contra ele e nem mesmo contra o banqueiro Daniel Vorcaro, que está em prisão preventiva. Mas vocês chegaram a conversar sobre o mandato do senador, como é que ele vai lidar com as agendas dentro do Congresso Nacional depois dessa operação que aconteceu na última quinta? Marília, eu não converso sobre política, porque se eu votasse no Piauí, eu não votaria nele. Eu votaria no Hélito, eu votaria no PT. Então, eu não converso. É igual Brasília. Eu não converso sobre política com o Ibanez, porque certamente eu não vou votar nele. Eu vou votar nos candidatos da esquerda aqui. Então, assim, eu até vi essa declaração dele, mas eu sou advogado, eu converso sobre questões técnicas. Eu não dá para conversar sobre política com alguns clientes que eu gosto muito, que eu respeito, mas eu não converso sobre política sobre isso, não. Eu ia perguntar justamente sobre isso, ô Marília. Quando que a gente ia voltar a ver o senador circulando pelo Congresso, doutor? Não sei, eu sei que ele está chegando aqui em casa agora, eu vou ter até que parar por causa disso, porque ele acabou de me avisar que está chegando aqui, que quer falar comigo. O momento está muito complicado. Você veja bem,
Eu estou sofrendo uma saraivada de críticas e respeito pelo fato de estar advogando para o Ciro e para o Ibanez. No mesmo dia que a esquerda me critica, eu estou sendo criticado pela direita porque estava advogando para o Tiago Ávila, esse ativista que estava preso lá em Israel, ainda apanhando dos judeus também. Então, o mundo está realmente polarizado, né? Esses 2 últimos 3 dias eu apanhei imensamente da esquerda pelo fato de advogar para o Ciro e para o Ibanez, e no mesmo dia apanhando também da direita, porque estou advogando para o ativista que já tinha advogado para ele outras vezes de Brasília. Essa é a situação de polaridade do país. Doutor, eu já Obrigado vou a você. passar para a última pergunta para o Renan. A gente já vai te liberar, mas é porque não dá para aproveitar esse gancho aí do Ibanez. Te consultar se o ex-governador aqui do Distrito Federal está apreensivo com as delações premiadas de Daniel Vorcaro, de Paulo Henrique Costa. Lembrando que o GDF, o governo do Distrito Federal, é o maior fiador do BRB, que está completamente envolvido com o caso do Banco Master, muito por causa da relação investigada do Paulo Henrique Costa e do Daniel Vorcaro. A gente já falou aqui do esquema de propina, de lavagem de dinheiro, envolvendo ali os dois. Ibanez Rocha, está preocupado com o que vai vir de lá? Já apareceu o depoimento dos dois aí falando da reunião do Daniel Vorcaro ou reuniões, encontros dele com Ibanez Rocha. Queria aproveitar que o senhor está aqui para falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu jantei ontem com o Ibanez e posso dizer que dentro do possível ele não está preocupado. É claro que todo mundo fica preocupado quando tem delação, porque todo delator mente, todo delator omite e todo delator protege. Esse é o título de uma matéria que eu fiz em 2017, falando das delações da Lava Jato. Eu sou um advogado que nunca acompanhei delação, porque eu sei que a delação, ela, em regra, ela mente e tal. Agora, o Ibanez, eu sou advogado dele, especificamente nessa questão do Master, tem a tranquilidade de dizer que ele não tem nenhuma relação, quer dizer, ele colocou lá o Paulo Henrique, mas não foi ele que indicou, ele teve essa indicação, ele não colocou um único diretor, ele não colocou um único conselheiro, e ele não dava palpite, dava autonomia absoluta. Isso é o que eu posso dizer. Eu vou pedir desculpa, mas realmente eu vou ter que trabalhar. Cacai, muito obrigada, advogado Antônio Carlos Cacai, advogado de grandes autoridades políticas. Agora ele comentou, né, já teve ali a defesa de Romero Jucá em outro caso, agora do senador Ciro Nogueira e também do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, os dois aí especificamente sobre Banco Master. Cacai, muito obrigada, viu? Obrigado, bom dia a vocês, bom trabalho. E o doutor teve que sair porque vai se encontrar, vai receber na casa dele Ciro Nogueira.